Olá, boa noite. Segunda-feira, dia 8 de junho. Estamos aqui novamente com o programa Quatro Paixões para repercutir a rodada do último final de semana do Campeonato Brasileiro. Falar também da Champions League, que foi um jogaço. Quem quiser falar de seleção brasileira, eu me abstenho. Entre outros assuntos do futebol, contratações, demissões. O futebol está aí começando, estamos com o Hugo Guimarães aqui, com a camisa do Vasco, o Eduardo Richa com a camisa do Flamengo, Eduardo Medeiros com a camisa do Fluminense e o Júlio Guzzo com a camisa do Botafogo. Nós vamos começar esse primeiro bloco falando do Fluminense e do Vasco e no segundo bloco falar de quem venceu essa rodada. Até que enfim eu vou poder falar no segundo bloco, porque o Flamengo não tinha dado as caras ainda, né? Você podia falar assim, eu podia dividir também pelo quem tá no Z4, né? E você falaria... Tudo tem o seu ponto de vista, né? Mas assim, eu queria saber de cada um, quem quiser dar um destaque inicial, quem gostaria de dar o primeiro destaque inicial? Cara, o destaque inicial primeiro vai para Neymar, né? Torci muito para ele fazer um golzinho para entrar na artilharia. E não tem como deixar de dar o destaque pro Botafogo, né? Vamos ganhar aí mais um jogo agora, amanhã a gente vai pegar o Oeste. Os únicos invictos, né? E vamos subir, se eu não me engano, com as 10 rodadas de antecedência, por aí. O Botafogo realmente tem superado as minhas expectativas. Eduardo, qual é o seu destaque inicial? Bom, tenho dois. Um é parabenizar o Macaé pela vitória e com certeza o Macaé vai subir. Espero muito. Ia falar do jogo do Fluminense, mas vou falar que chororou, então não vou entrar nesse mérito agora não. E falar do Vasco também, né? O Vasco empatou 3 jogos, perdeu 3 jogos. E agora, será que vem 3 vitórias? Com certeza. Bem, o meu destaque inicial também é pro Vasco, para dizer que o respeito vazou. E você, Hugo? Meu destaque inicial vai pro primeiro gol do Felipe Coutinho com a camisa da Seleção Brasileira. Eu acredito muito que o Felipe Coutinho vai ter um futuro grande na seleção. Com o Neymar entrando no time no lugar do Fred, dá para fazer um trio interessante ali com Neymar, Felipe Coutinho e William. Eu tenho esperança de que a gente vai voltar a ver um bom futebol na seleção brasileira. Só emendando aqui, eu vi, sabe quando você liga a televisão, você deixa passando lá, mas você não presta atenção? Você vê, mas não foi assim que eu assisti o jogo brasileiro. Vocês não acham que o Tardelli não tem vaga nesse time, que o Firmino seria o jogador? Não, eu acho que o Tardelli é mais jogador que o Firmino. O que acontece é que o Tardelli sai muito da área. Na verdade, ele não fica na área. Ele não é um centroavante, ele é um atacante que joga fora da área e ele percorre todo o campo. Para mim, ele é um jogador sensacional, tem habilidade, mas ele não é aquele centroavante. Eu acho que ele com o Neymar dá mais certo, porque o Neymar tem um pouco de centroavante, de entrar na área, de fazer o gol. Ele com o Fred, com o William, ele às vezes até dividir espaço com esses jogadores. Então, eu sou muito mais o Tardelli, eu acho que o Tardelli tem muito mais bola que o Firmino. Não gostei muito da participação do Firmino nesse jogo, não. Eu vou ser honesto, não assisti a partida da seleção. Você contou que você não assistiu, por que você não assistiu, então... Não, foi sábado, né? Foi sábado. O jogo... Sábado eu assisti. Você assistiu, Júlio? Assisti um pouco. Eu assisti o jogo todo. O Brasil jogou bem. O Brasil não jogou mal, não. Felipe Coutinho, o William também, eu achei que jogou muito bem. Mas era o melhor jogador. Mas não era o México na situação que está, não é parâmetro também, dúvida, né? Não é parâmetro, o México está em fase de renovação. O Brasil era o time também B tá do em fase México, de né? renovação. O time principal é jogar a Copa Ouro lá na Copa. Eu gostei do Danilo, que jogou na lateral direita. Depois, no segundo tempo, ele botou o Fabinho. Acredito que ele está testando para ver qual que vai começar jogando na Copa América. Mas o Danilo mostrou muita personalidade. E gostei também do Miranda. O Miranda substituindo aí o Thiago Silva. Eu não gosto muito do Thiago Silva, já falei aqui. Eu me simpatizei completamente com o Thiago Silva depois da Copa. Tinha ele como um fenômeno, mas... amarelou mesmo. Foi feio demais o papelão dele. Então eu tô gostando da seleção. O Dunga, apesar... Ele parece que está um pouco diferente na armação do time. Ele se preocupava muito com a defesa, com o time retrancado. Agora não, o time está jogando para cima. Claro, foi contra o México. Vamos aguardar aí. Mas o Brasil fez 9 amistosos com o Dunga e ganhou os 9. Então o resultado o cara sabe. Eu vi a entrevista coletiva dele, assim, me surpreendeu
que ele foi um pouco mais educado, né? Assim, E outra... teve até perguntas em que em outros momentos, com certeza ele seria desagradável ou ignorante, me parece centrado. E o Dunga não deixa de ser um ídolo, por exemplo, para mim. Eu acompanhei a Copa de 94, acompanhei a Copa de 90, de 98. O Dunga era um dos grandes ídolos, para mim, do mesmo nível de Ronaldo, de Romário. O Dunga era um grande ídolo. Ele tinha a cara da Infelizmente, seleção, né? em 2010 ele foi muito despreparado para lidar com as coisas, com as pessoas. Eu discordo. E eu fiquei muito antipatizado com o Dunga. Mas se ele controlar um pouco esse temperamento dele, eu acho que ele vai ser Eu acho que técnico. Ele tem feito inegavelmente um bom trabalho na seleção. Eu não quero ele no Flamengo. Tem tudo para dar certo, né? na Mas em seleção. 2010 eu acho que pegaram muito ele pra Cristo também. Eu também acho. Pela situação, até pela situação que ele tratava a imprensa, Mas aquela é só forma por isso. imatura, Mas é aquela só por forma isso. até arrogante. Mas os resultados quando ele teve. Ele, pra Perdeu mim, um jogo. Pra mim, a Perdeu um derrota jogo. da Holanda também. Acontece. Assim, mas aí, por exemplo, eu vou dar só uma opinião. O primeiro tempo do Brasil foi brilhante. Contra a Holanda, O né? Kaká quase fez 2-0. O goleiro deu um tapinha na bola para tirar. Então, assim, agora o que explica a reação do time brasileiro no segundo tempo? Eu acho que essa pilha. Eu acho que esse despreparo do Dunga. Eu sei lá, eu acho que a gente tem que dar um pouquinho de mérito pro time da Holanda, que era um bom time, tanto é que chegou Exatamente. esse ano novamente. É um bom... A base foi a mesma. É o time, a base igual, só que mais nova. E nós tivemos uma falha do Júlio César E e do do Felipe Melo. Então eu acho que a derrota, aquela Mas o derrota... time voltou nervoso. Copa do time- Mundo. Vamos ser sinceros, Dudão. O time não era grande coisa. Aquele time ali não era grande coisa. Mas você tinha um Luiz Fabiano em uma excelente fase. Você tinha Mas Felipe Melo, o Kaká, Elano. assim, ainda muito próximo daquilo que ele prometeu. O Elano, eu não posso te falar do Elano, porque pra mim o Elano foi o melhor jogador do Brasil na Copa, tá entendendo? Mas não era um jogador. Felipe Melo, Eu acho que é uma um seleção fraca, excelente jogador. tecnicamente. Eu até particularmente acho que era uma seleção muito equilibrada, acho que era uma seleção de bons jogadores, que pra mim perdeu, acho que no equilíbrio emocional. Não sei. Eu acho que o equilíbrio emocional foi esse ano, né? 2014. Ali estava nítido. Nítido, ali foi nítido. Agora em 2010, eu acho, O segundo tempo. eu acho que o desequilíbrio O segundo emocional tempo. que ocorreu em 2010 ocorreria em qualquer situação. Numa quarta de final de Copa do Mundo, você toma 2 gols, você tá ganhando o jogo, de repente você toma 2 gols, eu acho que poderia ser Argentina, Alemanha. Eu não vejo o Dunga como o responsável Eu também não. pelo desequilíbrio. E um time bom, né? O Dunga Não era um acabou time pagando qualquer. o preço pelo fato de não ter convocado o Neymar e o Ganso, que é o que a mídia pedia. E a própria relação dele com a imprensa, no modo eu geral, acho que a com o relação, Escobar. E ele mudou toda a história que ele, que aparentemente, é claro que agora está tudo dando certo, são 9 vitórias e 9 amistosos, mas aparentemente ele melhorou nesse aspecto, ele amadureceu e principalmente o jeito dele de olhar o time, a seleção brasileira mudou. É isso mesmo. Agora, Hugo, só para discordar de você quando você falou do ataque, eu não vejo, cara, o Tardelli com tanta diferença assim do Fred, não. Eu acho que, como o Eduardo estava falando, poderia haver alguma mudançazinha no ataque, sim, porque eu, particularmente, eu prefiro o Fred do que o Tardelli. Não estou falando que o Fred do Tardelli, Fluminense? o Fred do Fluminense, eu não estou falando que o Tardelli é um mau jogador. Mas eu não vejo tanta diferença de Fred para O Fred que o Hugo tá falando é o Fred do Shakhtar, né? Que Sim, entrou no meio Fred do campo. Shakhtar. Quem jogou foi o Fred do Shakhtar. Ah, Que tá, entrou tá. no meio campo no lugar do Mas Neymar. ainda assim, eu prefiro o Tardelli ao Fred do Fred. Fluminense. Fred do Fluminense? Acho que tem Eu mais prefiro recursos. o Tardelli do que Eu todos. acho que Eu acho que eu prefiro o Fred, cara. O Tardelli tá muito maduro. Eu acho que o jogador for- Firmino. Se a seleção, se o Dunga permanecer com essa ideia de escalar 3 meias e um atacante, ou quatro de frente, que antigamente ele escalava 3 cabeças de área, agora ele está escalando 4 homens de frente. Esses jogadores, o Ilha, Neymar, Felipe Coutinho, eles são muito técnicos. Então ele precisa na frente de De alguém de movimentação. de um jogador que também acompanha essa movimentação e essas jogadas. Eu acho que o Tardelli se encaixa mais nesse Não, contexto. o Fred do Fluminense, eu acho que é um ídolo do Fluminense, é um ídolo meu. Acho que tem muito a dar ao Fluminense ainda. Mas eu acho que seleção já acabou, não tem muito que. Nem quero, pra ser bem sincero, ir na seleção mais. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Hugo. Mas eu acho que o atacante é o Firmino, tá? Desviou a atenção para a seleção, né? Será que de repente eu acho que ele não tá querendo falar muito do. Não, foi a de sequência Vasco do meu destaque inicial, pô. E aí, o Vasco e Atlético. Assim, o Vasco, no meu ponto de vista, jogou bem.
Exatamente. Depois de 2 jogos muito ruins com o Atlético Mineiro e com o Ponte Preta, o Vasco voltou a mostrar pelo menos vontade. O Doriva, já ia falar Dunga, o Doriva foi obrigado a fazer várias alterações na equipe. Eu já havia falado no outro programa aqui que era necessário, porque o time que ganhou o Carioca está desmotivado, o time saiu do eixo, então as mudanças eram necessárias. E se esse jogo, infelizmente, nós não conseguimos pontuar, pelo menos serviu para a gente ver que nós temos outras opções. Então, por exemplo, ele jogou com o Lucas e depois entrou o Jackson Calcaia no lugar do Serginho. São 2 cabeças de áreas que não são brucutus, são jogadores que sabem tocar uma bola, conseguem levar a bola no ataque. E o Lucas foi feliz no pênalti, porque o jogo estava caminhando com 0-0. Rafael Silva jogou bem, né? Eu achei que ele jogou muito. Rafael Silva jogou bem. Agora, um destaque para o Emanuel Biancucci, eu gostei muito dele. Não prestei atenção, sinceramente eu não consegui ver. Mas o Rafael Silva, para mim, foi um jogador assim, insinuante o jogo todo. Partiu para cima. Problema para a defesa do Atlético. Mas eu não vi o jogo, não sei, ficou 2-0, né? Mas você está falando que o Vasco... 2-0 saiu no final do jogo. O segundo gol saiu nos 45. Consequência de um... Mas o Vasco jogou bem, perdeu 2-0 para o time do Atlético Paranaense, que está lá em cima, mas eu também não acho que vai ficar lá em cima. É um time muito fraco. Mas é sempre difícil. Mas eu acho que o Vasco tem que começar a se preocupar muito com esse time. Que é um time, eu acho que o time do Vasco jogando bem, não consegue ganhar do Atlético Paranaense. Não é que assim, o que acontece, Eduardo? Assim, quando a gente fala jogar bem, é assim, você espera o quê de um jogo como esse? O Vasco desacreditado e a gente sabe que o time não oferece tantas posições. Ataque contra a defesa. O Vasco é grande, o Atlético Paranaense é mediano. Não, mas quanto o Atlético Paranaense lá, os grandes penam. Sem dúvida. E não foi isso que foi a realidade do jogo. Não foi aquela coisa que o Vasco nunca ultrapassava. O Vasco esteve o tempo inteiro no jogo. Um pênalti que, no meu ponto de vista, foi infeliz. Até o Lucas, que entrou no lugar do dia que foi. Em cima do Diguinho, que para mim não tem nem justificativa, tem que ser isso. Exatamente. E o cara cometeu um pênalti infeliz, tá entendendo? Mas talvez assim, é o que eu falo. Talvez o cara com a camisa preta por baixo chamou muita atenção na hora que o cara tirou. Se ele tivesse sem a camisa, talvez de repente não passasse. Eu já vi vários lances de juiz não dar pênalti nessa situação, porque não dá para o juiz enxergar. Mas infelizmente contra o Vasco, quando a maré tá ruim, tudo acontece. Então, CBF não é Ferg, né? Tá. Para finalizar, o Júlio César também, lateral esquerdo, estreou, jogou bem. Riascos, como jogou é que foi? Bem. O Riascos entrou no segundo tempo. Buscou. O Doriva errou contra o Cruzeiro ao escalar o Riascos como titular com menos de uma semana de treinamento. E queimou ele naquele momento. Até eu fiquei quase que dá vontade de devolver ele para o Cruzeiro. Mas não, ele tem qualidade, só que tem que ir aos poucos, até porque é um jogador estrangeiro, não conseguiu se adaptar ao Cruzeiro, não vai se adaptar no Vasco uma semana. Eu não estou dizendo... Você falou do Júlio César, o Júlio César jogou no Botafogo, jogou no Fluminense. Isso. Então, eu não estou desmerecendo isso que você está falando não, tá entendendo, Eduardo? Eu concordo com o seu ponto de vista, mas não foi bem isso, assim, que o Vasco jogou bem e perdeu. O Vasco, assim... O Vasco poderia ter empatado ou ganhado. Esse jogo, e eu vou te falar, o Vasco organizado. Sentiu o Vasco organizado. O Doriva é um bom técnico, que, acho que ele não tem boas peças. Ele está fazendo milagre. O Vasco tem que contratar. Eu falei isso quando terminou o Campeonato Carioca, Vasco campeão no dia do programa, eu falei. Porque assim, diferente do Flamengo, que o time também é ruim, mas eu acho que o Flamengo tem mais elenco. O Flamengo é um time razoável que dá pra mexer. O Fluminense é um time razoável. O Vasco precisava, e achava que o Botafogo precisava, e mostrou que não precisava. Mas o Vasco achava que precisava de contratações, não aquelas que, como o Diguinho, Éder Luiz, esse jogador que chega para ser titular. Jogadores mais novos, promessas. Vaga, a gente não precisa. Mas aí vamos fazer a diferença aqui do Vasco e do Botafogo. Eu assisti essa semana uma parte da entrevista com Carlos Eduardo, né? Presidente do Botafogo. E ele falou que a folha do Botafogo está sendo paga em dia, rigorosamente em dia, que ele atrasa tudo, menos o salário do jogador, e que a folha é 1,5 milhão. O Botafogo tem um time ali, não o nosso aqui time, mas é um time razoável. O Fluminense vai dar trabalho, se jogar contra o Flamengo vai dar trabalho. E está jogando a segunda divisão, que teoricamente é mais fácil. O time do Vasco tem o autoritarismo do Eurico, que em momentos atrapalha mais do que ajuda.
Tem toda essa relação com o Dorival na saída pro Grêmio. Não sei qual o clima que ficou instalado lá. Se o seu Eurico chegou batendo no peito e falando que o Dorival ia ficar. Não sei como foi o relacionamento ali. Mas dali em diante o Vasco empatava e começou a perder. Então não sei, eu acho que o time do Vasco vive até uma instabilidade. Eu acho que. Não, eu acho assim perigoso. Eu acho perigosa a situação do Eu Vasco. acho que é evidente que o Dorival tem que mexer no time. Não dá para pegar aquele time titular do Campeonato Carioca e colocar para jogar o Brasileiro. Tem que mexer no time. E tem opção no banco, tá mostrando isso. Para o próximo jogo, o Dagoberto vai ficar um mês fora. Então, eu já mexi no seguinte, não dá para aturar o Júlio dos Santos. É impossível aturar o cara com 10 minutos tinha entregue 2 bolas pro Atlético Paranaense, que foram 2 contra-ataques que o Walter quase fez os 2 gols no início do jogo. Então, eu acho que o Dorival deveria começar o próximo jogo contra o Cruzeiro em casa. O Guianzu retorna, então ele ficaria como primeiro cabeça de área. Eu escalaria o Lucas como cabeça de área pela esquerda e o Calcaia pela direita. O Emanuel Biancucci no centro, o Rafael Silva e o Thales no ataque. Ou o Gilberto. Gilberto. Porque eu achei o Thales com muito mais vontade dentro de campo do que o Gilberto. Mas talvez barrar o Gilberto agora, e não sei, não é uma boa ideia. Então, escalaria o Rafael Silva e o Gilberto e deixaria o Emanuel Biancucci no time. Porque é um jogador de habilidade, é um jogador de drible e de passe profundo. Gostei muito do E a zaga é boa. A zaga do Vasco dá um pouquinho mais de qualidade no meio campo, que eu acho que o Vasco está precisando. Né? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que o time do Vasco não é ruim. Não acho o time do Vasco ruim. Se você me perguntar quem tem mais chance de cair para a segunda divisão hoje, Atlético Paranaense ou Vasco, eu vou apostar que o Atlético Paranaense ainda vai terminar o campeonato atrás do Vasco. Eu acho que é uma fase ruim, mas é uma coisa, o resultado tem que vir. Os gols têm que sair. A pressão atrapalha. A pressão atrapalha. O problema é a camisa, que pesa mesmo. Então, mas aí que tá. Eu não acho que tem times muito piores que o Vasco, jogador por jogador. Eu acho que o Vasco tem que sobressair na camisa. Eu acho que a camisa tem que falar mais alto nesse ponto. São Januário, né? Jogar em casa, ganhar as partidas. Aquele apoio dentro do vestiário. Precisa intimidar o outro time. A camisa do Vasco precisa intimidar o jogador do Joinville, precisa intimidar o jogador do Chapecoense. Mas eu acho que esse campeonato talvez não vai ser tão simples assim. Eu tô vendo os times pequenos dando trabalho. Tá equilibrado. O Figueirense ganhou do Palmeiras, Tá o Vasco foi lá dentro, o Vasco fez uma partida com o Figueirense, que o Vasco saiu de lá merecendo ganhar. O goleiro fez milagre. Mas é começo de campeonato. Começo não, já estão na 6ª rodada. E daqui a pouco é a 10ª, mas você já é um quarto do campeonato. Exatamente. Eu vou deixar para falar do Botafogo no começo do segundo bloco e a gente já volta para falarmos sobre os outros temas. TV.com que você é mais. Nova, como a estrela que acaba de nascer. Completa, como a cultura e as riquezas de nossa terra. Grande, do tamanho dos seus maiores sonhos. A loja que sempre fez parte da sua vida, reiniciando uma nova história com você. Cantagalense Eletromóveis. Casa bem com você. Aproveite a super promoção da Padaria e Mercearia do Vinícius, Alto São José. Arroz Figueira, 9,89. Margarina Quali, 500 gramas, 3,69. Amaciante P 2 litros, 4,99. Café Pilão, 500 gramas, 7,99. Sabão em pó Omo Dublação, quilo, 6,79. Sabonete Lux, 79 centavos. Macarrão Espaguete Dona Benta, 2,69. Açúcar Cristal, pacote 5 quilos, 6,99. Padaria e Mercearia do Vinícius, Alto São José. Grescan, um lugar tranquilo para você relaxar, onde os funcionários associados da Prefeitura de Cantagalo podem aproveitar sauna, piscina, campo de futebol, área para eventos, aniversários, casamentos e outros. E para você que não é funcionário da Prefeitura, aluga-se também pelo precinho especial. Funcionário, seja sócio do Grescan. Grescan, Antigo Banerje, Estrada Cantagalo Floresta, a 6 quilômetros da cidade. Ligue 981-394048.
No Posto Japor você tem bom atendimento, bom preço e o melhor, qualidade do produto. Posto Japor, ao lado da rodoviária de Cantagalo. Tem de tudo, onde é que tem? No Supertal tem preço baixinho, tem muito carinho, tem variedade, qualidade, tem tudo de bom, tem tudo de melhor, tem de tudo, tem. No Supertal sempre tem Supertal. Negritour. Pensando em viajar? Viagens estaduais e interestaduais. Conforto, segurança e qualidade. Negritour. Transportes executivo e táxi. O lugar mais seguro para o seu carro é na Romavel. Oferecemos o serviço completo para a sua segurança, manutenção em geral de veículos e venda de peças, alinhamento, balanceamento, pneus, injeção eletrônica e troca de óleo. Faça seu orçamento aqui, é grátis. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Dividimos em até 4 vezes sem juros. Rua Arthur Nunes Silva, 442, Centro Cantagalo. Romavel Autopeças. Chegou no centro de Cantagalo a Boutique das Carnes. Carne de primeira procedência, tudo fresquinho na hora, com variedade de produtos que vai deixar a sua mesa repleta. E mais, uma linha de bebidas de alto requinte, nacional e importados, licor, vodkas, whiskies Ballantines e muito mais. Boutique da Carne, qualidade, preços baixos e bom atendimento. Você sabia da importância de um profissional contábil? A contabilidade é necessária para toda e qualquer empresa, independente do seu porte, segmento ou sua forma de tributação. A contabilidade é essencial em qualquer empresa. É o fator determinante para o sucesso que você procura conquistar. Conheça anexo ao prédio a loja que é um brinco. Pretali Bijuterias, equipe contábil. Há mais de 40 anos contabilizando o seu sucesso. Direção Mosaicar. De volta ao segundo bloco aqui
do programa Quatro Paixões. O futebol anda meio desinteressante. Aqui no intervalo a gente começou a conversar sobre minisséries, novelas. Não, novela não. O Hugo já queria começar a falar sobre literatura. Eu falei, calma, Hugo, o Vasco ainda vai se recuperar nessa rodada, ainda nesse campeonato. Como prometido, a gente vai falar agora sobre... na verdade, a gente não é o Botafogo que fala agora é o Fluminense, que empatou com o Sport num jogo que eu acho que foi muito equilibrado, duas equipes ajustadas, e que o Marcos Júnior perdeu a última chance de vencer a partida. Eu acho que o jogo foi muito equilibrado, o Sport esperou um pouco o Fluminense, porque estava jogando fora de casa. O Fluminense buscou um pouquinho mais o jogo, mas ficou o jogo muito ali no meio campo, sem muitas chances claras. O Sport é um time que está arrumado, vai dar dificuldade para muita gente, mas eu acho que o Fluminense tinha que ter ganho o jogo. Certeza. O time do Fluminense estaria com 13 pontos, né? Já estaria no G4. Mas teve esse lance do Marcos Júnior que eu achei muito pênalti. Eu achei absurdamente pênalti. Você achou pênalti? Você viu o lance? Eu não vi o lance. Eu achei absurdamente. Eu não achei pênalti. Achei sinceramente. muito. Não era assim de rivalidade, clubismo, não. Eu acho que o cara chutou a bola. Eu também. E a chuteira relou. Mas então, é o que a gente tava conversando ali mas em assim, off. não foi uma coisa que desequilibrou o atleta, Ele não só foi não uma coisa conseguiu que cabecear. agrediu o atleta. Ele ia fazer o gol, não Mas conseguiu porque ele se antecipou, tá entendendo? Mas olha só, o zagueiro se antecipou. ali a gente tá conversando. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei com você aquela hora ali. Você falou, não foi falta que ele tocou na bola primeiro. Mas, pô, se ele pegou a cabeça do jogador, não é porque o botão que você pode encostar na bola e depois dar uma porrada no jogador. Eu acho que, tipo assim, qualquer juiz ali poderia interpretar de uma forma. E sem falar poderia que teve ter dado toque por pênalti ou baixo não. também. Teve um desequilíbrio por baixo. Mas assim, não vou justificar o empate nisso. Acho que a gente poderia ter criado outras O oportunidades. Fluminense atingiria outro patamar no campeonato, né? Vencendo um Sport que até agora está invicto. A gente passaria o Sport e estaria em terceiro lugar. Iria pro G4. Empatado com o São Paulo em segundo, só traz só de O gol. Fluminense jogou 4 partidas seguidas no Maracanã, né? Jogou 3 como mandante e o Flamengo a gente era visitante, né? Segundo turno, vocês vão ter essa dificuldade. Né? Depende, porque o segundo turno eu acho que... Deixa ele se empolgar. Deixa. Não, mas o segundo turno é muito relativo a gente falar do segundo turno, porque o segundo turno as coisas já estão mais desenhadas. Vai ter aquele time que vai jogar precisando do empate mesmo em casa. Talvez no final do turno vai ter aquele time que já não quer mais nada com a hora do Brasil. Ou combater aquele fraco também que vai querer jogar. Até a 7ª rodada não, né? Ainda tem o mercado europeu que está abrindo então, agora assim, e pode tirar muitos jogadores. Eu acho que a gente tem que fazer o máximo Gerson, de pontos. por exemplo, pode... O Gerson não sai agora. O Gerson ele sai no final do ano, eu acho que não passa. Mas agora ele não sai porque o Barcelona não pode contratar. O Barcelona tem outros times também interessados. Então, o Barcelona tem um direito de preferência e a princípio vai querer manter. O valor que eles estão falando tem aumentar os 20 milhões de euros. Então acho difícil o Gerson sair nesse meio de temporada. Mas o Gerson deu uma caidinha, né? Eu acho que ele está começando a subir a cabeça. Eu acho que ele precisa não acho nem que falta de humildade, mas assim, o cara tá sentindo um pouquinho o peso. É muito novo, né? Tem 18 Pode ser, anos. mas tem hora que ele dá umas olhadas 17 ou 18? Fez 18 agora. É muito novo. Eu acho que de vez em quando ele quer dar uma esnobada. É o que a gente falou do Luiz Henrique do Botafogo. Eu acho que ele 17 anos. Eu acho que ele quer dar uma esnobada de vez em quando. Mostra, pô, já tô valendo 20 milhões. Aqui em campo eu sou jogador marcado. Dizem que o pai dele é bem problemático, né? O pai dele toda hora fica falando besteira pra imprensa, fala que não vê meu filho aqui no Brasil daqui a um ano, acha que o Fluminense não vai conseguir pagar, então, e com salário em dia. Então, acho que tem aquele negócio que quer ser mais... Graças ao Gerson. Quer ser mais rei que a realeza, né? Quer aparecer mais que o clube em si, então... Bem, eu vejo muito futuro dentro do Fluminense. Gostei, eu acho assim, o jogo não foi ruim, foi chato. Foi um jogo chato de assistir, foi monótono. O Diego Souza jogou bem? Então, o Diego Souza puxa muita responsabilidade do jogo, né? Ele não se omite, não. Ele chutou de fora, ele não se esconde. O jogo não foi muito aberto, foi muito truncado. Ele foi muito ali no meio de campo mesmo, você quase não viu os goleiros. Como o Duda falou, ele se movimentou bem, ele não se esconde do jogo, ele chama realmente a responsabilidade, mas não teve nenhuma jogada nossa. Teve um drible no Edson muito bom. Eu acho que a única chance clara de gol foi a cabeçada do Marcos Júnior, que ali não dá pra perder, né? Ali na hora que o Giovani partiu, eu falei assim, maluco. Mas quando ele botou aquela rosca na bola, eu falei, que cruzamento. Falei, lembrou o gol que ele fez os 2-0 em cima do Curitiba. Ele não cabeceou mal, ele cabeceou pra baixo, como manda o Almanac. Mas não, perdeu o gol. Foi no meio do gol. E a segunda, ele tomou um chute na cara, né? Ele foi pra bola mesmo com tomando um chute na cara. Aquilo, como eu disse, seria falta até no MMA. Não, se fosse contra o Botafogo, tinha que ser pênalti. O Marcos tomou um chute na cara. Não foi um chute, porque o cara daquele tamanho, no máximo deve Exatamente, eu acho assim, o cara chutou a bola.
Pô, mas a bola aqui, cara, que o cara tá pulando. Bota nessa altura aqui. Marco Júnior pulando, a bola tá nessa altura. Bem, Eu sou alto, eu sei o que eu tô falando. mais alguma coisa pra falar do Fluminense? Não, só que a gente tá na frente de vocês. Tá certo. O Fluminense realmente tem Tira feito a uma foto da campanha. tabela. Guarda de recordação, né? Como vocês estavam falando que o Fluminense era candidato a cair, 1/4 dos pontos necessários já fizemos. É verdade, porque eu tô fazendo essa conta. Eu até vou falar do Flamengo, deixar pra falar do Botafogo por último, porque é o líder do campeonato da Série B. Pra dizer que o Flamengo, enfim, ganhou uma partida no Campeonato Brasileiro. Debutou. Goleada, né, cara? Eu vou repetir aqui o que eu já falei outras vezes para não parecer contraditório. Para mim o time do Flamengo é bom. Não é esse time ruim que a imprensa toda parece que prega e essa pressão toda que estão fazendo o Flamengo para contratar. Outra coisa se discutiu muito, para quem gosta de acompanhar discussões sobre futebol, eu acho que todo mundo gosta de assistir, não só o futebol, mas o entorno, os comentários das pessoas, aquilo que está envolvendo. Falaram muito do Flamengo estar saindo da política de pés no chão. Isso, eu vou te dizer sério, eu estou decepcionado com muitos comentaristas que não conseguem enxergar que o Flamengo passou 2 anos e meio economizando para chegar nesse momento. Chegou a hora do Flamengo ter uma opção mas o de gerar investimento. sempre falava em 2016. Não, falavam em 2015. Só que 2015 o futebol começa em junho. Então, para que adianta o Flamengo tirar o Paulo Guerreiro do Corinthians, mais caro, mais valorizado no começo do ano para jogar Campeonato Carioca ou qualquer outra contratação que seja? O Flamengo fez bem, deixou as coisas desandarem na Libertadores para algum clube e... Esse programa vai ficar gravado? Tá gravado. Você está falando que a contratação, o Flamengo fez bem em contratar o Guerreiro. Fez bem contratar o Guerreiro, muito bem. Eu sempre Deixa quis. gravado aí. Eu queria o Guerreiro no Flamengo desde a Copa América de 2011. Só que o Guerreiro lá- acabou com a Copa América. Quanto que era o salário do Eu queria o Guerreiro Guerreiro no lá? Vasco hoje, mas não. Não, pelo- o salário do por esse Guerreiro valor. custa R$500 mil. Não é, Dudu. O restante são luvas. Por que, Pô, que é mas diferente? aí- mas olha Por que, só, que é mas é diferente dinheiro, cara. o É dinheiro Atlético que sai do Mineiro clube. pagar 10, 12 milhões no Lucas Prato e o Flamengo pagar 12 milhões pro Guerreiro? Qual é a o salário diferença? do Lucas Qual é Prato, a qual o salário do diferença de Guerreiro? pagar 3 milhões de euros pro Dudu? Os times fazem investimentos. Na época do Fluminense lá, o Celso Barros bancava jogadores caríssimos. Mas quando o Celso Barros fazia, era criticado a rodo por todo mundo, porque era loucura. Inflacionou o mercado. Inflacionou o mercado. Então a gente o não pode Flamengo também- esperou uma decisão do Guerreiro em relação ao Corinthians e quer contar com o jogador, está disposto a pagar. Qual é o problema nisso? Não, tem dinheiro pra pagar? Não sou contra. Tem Exatamente, dinheiro pra pagar, vou pagar. Exatamente. Eu não vejo problema crítica- nisso. a Eu vejo problema no seguinte: se gastou muito dinheiro com um centroavante, que não é A principal carência do time, né? não é a principal carência no time e não é lá, Era. nossa, que grande jogador. Não era. Era. Olha só, Era. a diferença do Alexandre pro Guerreiro Sabe por que não que é vocês tão estão- grande vocês quanto um estão- bom meia Vocês estão pro que tem lá. falando de uma maneira como se o Flamengo só fosse contratar o Guerreiro. Até agora é só ele. Mas Falando não. da realidade. Então, aí eu vou retomar Aí a minha você vai de falação. Almir no meio campo. Não, aí eu vou retomar minha falação. O Flamengo economizou por 2 anos e meio para chegar nesse momento e contratar. O Flamengo está não só falando no Guerreiro, como também está especulando o Emerson Sheik, que pelo que estão dizendo, 250 mil, eu ouvi ontem 350. 350 não vale. Mas 250 eu acho que vale. Contrata Vale. até o final do ano. Bom jogador. Bom jogador. Nesse envolvimento da questão do Alexandro, que no meu ponto de vista era só o Flamengo liberar e ponto, ainda estão trazendo 2 jogadores, aí tudo bem, Ayrton, Alan Patrick, sinceramente O não. Patrick eu acho um jogador bom pra comprar Mas elenco. você não acha que não é bom para compor elenco? O Ayrton não é bom para compor elenco? Talvez Aí- não, tudo aí bem. já tem minhas dúvidas. Mas assim, é o que tem. E o- Ayrton jogou muito no Curitiba. Não deu jogou certo no Palmeiras. esporte também. Jogou no Ele é bom esporte jogador. muito bem também. É lateral esquerdo. Lateral direito. Direito. Bate muito bem falta. Se bem que pra lateral direita, qualquer um que vem pro Flamengo é lucro, né? Então é o que eu estou dizendo. O que acontece? Pará é o Você- melhor do Brasil. O Flamengo desinchou o elenco, só trouxe o Marcelo Serino.
e desinchou o elenco. Agora ele está começando a compor peças. É claro que o Flamengo também está cogitando outras peças que vão ser descartadas no final do ano. Mas agora vamos lá. Só para concluir, que aí eu vou querer só para também terminar de falar do jogo. Então o que acontece? O Flamengo está adotando agora uma política, esperou passar 6 meses e está contratando para o segundo semestre. Qual o objetivo do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Perdendo os pontos que vem perdendo, até que recompor o elenco, e eu acho que não vai ficar só nesse. Eu acho que o Flamengo ainda vai trazer mais um jogador. Eu acho que o Flamengo ainda vai surpreender, ainda vai trazer algum jogador. Mas vamos lá. A questão é que o Flamengo pode correr atrás muito tarde e não conseguir nem Libertadores, que dirá o Campeonato Brasileiro. Mas, por exemplo, cair, que é uma preocupação que não deixa de ser uma preocupação do Flamengo, porque eu acho que todos os jogadores do Flamengo, eu acho que nem esse elenco só consegue, porque eu acho que o Flamengo não tem time para cair. Só para concluir, em relação ao jogo, o que acontece? Vinham falando do Flamengo. O Flamengo pegou uma das piores tabelas do campeonato. Pegou São Paulo fora, pegou Cruzeiro fora. Vai jogar em casa depois. Né? Pegou um Sport que vai dar trabalho para todo mundo. Pegou o Avaí, que estava todo mundo falando. Perdeu do Avaí com um gol irregular. E aí o Avaí ganhou do Goiás fora, que é sempre um jogo difícil. E pegou o Fluminense com um clássico. Quando o Fluminense foi agraciado com um pênalti com 2 minutos de jogo. Então, assim, foi pênalti, né? Tudo bem, é o que eu estou falando. Então o que acontece? O Flamengo pegou uma tabela difícil, pegou a Chapecoense, fez o que tinha que fazer. Que vinha bem no campeonato, Sim, a Chapecoense. Fez o que tinha que fazer. Qual que é a questão? Aí qual é a análise que eu faço para terminar? Se fosse aquele jogo em que o Flamengo não merecesse vencer e achou um gol por acaso, não foi o caso. O Flamengo, a Chapecoense chegou 2 ou 3 vezes no máximo, que passou o meio de campo do Flamengo. Mas a expulsão facilitou. Não criou nada. Mas a expulsão foi fruto de um gol que o legítimo que o Marcelo Cirino ia fazer. O gol estava na cara dele. E outra, antes da expulsão, teve um pênalti escandaloso. E aí que eu quero concluir agora a minha falação, que o Flamengo me jogou muito melhor que a Chapecoense, mereceu vencer independente das questões do jogo. Agora, eu vou levantar uma polêmica aqui. Estão procurando dificultar a vida do Flamengo. O Flamengo só foi prejudicado em todos os jogos desse Campeonato Brasileiro. O fortão lá, o tal do Daron... Começou o chororô. O tal do Daron, no sábado... Aquele lenço que você trouxe semana passada, tá aí? Ele, primeiro lugar, ele não deixou de marcar um pênalti escandaloso. E segundo, ele deu aquele vermelho com o coração na mão. Você via na cara dele que ele mostrou o vermelho pro cara, fez... Tô tendo que te expulsar, cara, porque não tem jeito, porque... Ou seja, eu acho que a CBF, que é o que a gente está vendo com todas as polêmicas, não tem interesse na política financeira, na política de austeridade que o Flamengo tem levado a público. Então, assim, uma maneira de você desvirtuar isso, de você desmascarar isso, de você impedir isso, é o que o resultado no campo não prevaleça. Para dizer que, não, tá vendo? Aquela política é que vale, essa daí não vale nada. Então, eu queria só que o torcedor do Flamengo prestasse atenção, quem estiver nos assistindo, nessa possibilidade de que está muito esquisito a forma como tem sido a arbitragem dos jogos do Flamengo. Mas vamos voltar aqui, só que você estava falando do jogo, aí eu não tinha interrompido ali. Tentei, mas não consegui. Vocês estão falando de trazer o Emerson Sheik. Ele colocaria o Cirino no banco? Porque nessa posição você já tem o Marcelo Cirino, que é um bom jogador, contratado, uma boa contratação, o Everton, o Paulinho. E ao mesmo tempo você traz o Sheik e o Guerreiro, você não. Quem é o camisa 10 do Flamengo? Eu usaria. A carência é muito grande. Mas eu usaria o Flamengo jogando de uma maneira diferente. Eu usaria o Flamengo jogando com Everton, Jonas, Canteiros e Cirino. E o Sheik e o Guerreiro na frente. Os 4, então. Sim, eu usaria. Eu acho que é um Ou então, de repente, botaria o Cirino aqui botaria uma linha de 4 jogadores com usar o Sheik Everton, mais atrás. Luiz Antônio, Cáceres e Jonas, Cirino e Guerreiro, e deixava o Sheik no banco. Eu acho que o Sheik pode fazer um pouco da função de meio atacante. Já o Cirino não vejo qualidade. Também não tô vendo. Eu acho que a camisa do Flamengo pesou para ele.
Não, assim, tudo precisa de adaptação. A gente Eu achou acho no Campeonato Carioca que ele Conca fosse deslanchar. demorou um ano no Vasco para mostrar futebol. Eu acho que o Cirino não mostrou um bom futebol nos 6 primeiros meses, mas o time não ajudou. Não, eu acho que até no Campeonato Carioca ele fez bons jogos. Tá certo que não é parâmetro, né? Mas fez bons jogos, todo mundo falou, Marcelo Cirino tá vindo aí, é o cara. Todo mundo acredita nisso. Só que, passado o tempo, tá tendo dificuldade até pra ser titular do Flamengo. Valorizaram mais, né? Mas eu gostaria, eu prefiro dar tempo pro Cirino. Não tô menosprezando o jogador, Talvez não. não seja um jogador para esse ano. Só tô falando que é um jogador que parece que tá sentindo agora o que é jogar um time grande. Então, se tiver que barrar alguém desses 4, é melhor barrar o Cirino. Hoje sim, se bem que o Everton também caiu muito de rendimento. Né? Olha, eu te falar a verdade, minha opinião sobre o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tá ficando com um timaço. É só questão de que o Dudu falou, adaptação e mudança. Eu acho que se contratar aí mais umas 2 peças de reposição, um bom zagueiro, o Flamengo, eu não sei se vai ter fôlego, talvez pelo que você disse, pelas derrotas no começo do campeonato, para chegar à Libertadores, porque nós temos Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Paulo aí tá começando a embalar. Corinthians e Fluminense. Fluminense. Agora já começam a colocar o Fluminense nessa lista. A gente só um maluco aqui colocava. Mas agora... Eu coloco o Palmeiras. Palmeiras, entendeu? Mas sem brincadeira agora, eu acho que tá ficando um time muito bom. O Flamengo tá ficando com um time muito bom. Veja assim também, vou pegar o gancho do Júlio. Tirando o fanatismo do Eduardo, que não consegue enxergar. Claro que eu vou torcer para ter mais uns tropeços e tal, para não chegar. Mas que tá ficando com um time pegando bom. O gancho do Júlio aqui, enquanto você estava falando do jogador, o Flamengo trazer jogador, eu acho que o time atual do Flamengo, sem Guerreiro, sem Sheik, sem ninguém, não é candidato ao rebaixamento. E acho que esse investimento do Sheik, do Guerreiro e de quem mais vier, também não vai conseguir levantar o Flamengo a ponto do Flamengo brigar por Libertadores ou título. Então acho que é um investimento atrasado, um investimento que não vai trazer resultados. Dificilmente vai trazer um resultado. Sabe por quê, Eduardo? Porque você está gerando uma adaptação para o clube ano que vem ter mais força. A questão, o Flamengo não está trazendo o Guerreiro para esse campeonato brasileiro. Mas o Sheik pode ajudar o Flamengo a conquistar alguns objetivos esse ano. Talvez não consiga, mas atingir alguns objetivos. A questão do Guerreiro, o Guerreiro tem 3 anos de contrato com o Flamengo. Então, o Guerreiro não precisa ser isso tudo esse ano. Ele precisa ser mais um bom jogador a compor o elenco do Flamengo para o ano que vem. Tá entendendo? Por exemplo, quando você olha 12 milhões, tudo bom, é muito dinheiro, mas o cara vem para jogar 3 anos no Flamengo. Eu acho que se ele trouxer resultados, ir para Libertadores, levar o time 2 das 3 temporadas para Libertadores e coisas desse tipo, por que não? A questão é saber se a bola vai chegar nele. O Tottenham pagou quantos milhões pro Paulinho? Que não tá jogando. Mas não dá para comparar com a realidade. Não, mas assim, o investimento. Algumas comparações que você fez, eu acho que a comparação do Lucas Prato é válida. Mas do Palmeiras, por exemplo, 3 milhões no Dudu, aí eu já acho que é mais compatível. Euros. O Palmeiras tem poder de investimento foi hoje. 16 milhões, não foi 12. A Globo falou 16 milhões. 12. Aonde você leu isso? 12, em todos os sites. Qual? Fala. ESPN, Sport TV. Vou pesquisar. Pode pesquisar. E o salário 850. Não, 850 é tudo. Vai ser o valor do Guerreiro mensal até o final do contrato. 833 para ser mais exato. De qualquer forma, assim, a gente está comentando aqui. Não vale? Mas se o Flamengo. O salário de 500 mil vale. Valer. Agora, pagar mais 16 milhões, eu acho que não vale. Valer, eu acho que é algo muito subjetivo, a gente só vai saber depois que tiver resultados. Mas o Flamengo pode fazer esse investimento? Pode. Tem dinheiro em caixa? Tem. Faz. Eu não faria. Eu acho que está tarde para se investir nesse ano. Você acha que não? Acho que é um trabalho de médio prazo para o ano que vem. Mas eu acho que está tarde. O investimento teria que ser feito antes para brigar por esse ano. Senão você vai pagar 8 meses de salário do jogador para não brigar por nada. Então... Não, mas você tem que considerar... Para depois jogar o Carioca. Você tem que considerar adaptação, você tem que considerar que existem sim objetivos. Eu vou lembrar só de uma coisa. 2007, o Flamengo estava na zona do rebaixamento no começo do segundo turno e chegou na Libertadores. Em quarto lugar. Com uma arrancada, terceiro foi o Fluminense. Terceiro. O segundo foi o Santos, o Flamengo ficou em terceiro, o Fluminense em quarto. Então, assim... O Campeonato Brasileiro acontece muita coisa. Você vê o próprio Flamengo ano passado, que mal e porcamente com a sua arrancada, saiu do último para o 10º. E não chegou mais longe porque perdeu lá faltou campeonato. Perdeu pontinhos bobos. Dava para chegar em 8º, 7º. Então, assim... Eu não sei, Dudão, se realmente
o Flamengo contratou o Guerreiro pensando em outros anos ou se contratou no desespero. Não, eu não. Isso aí é uma coisa que eu não consigo Eu acho que identificar. eu também acho que pode ter sido um pouco da saída do Luxemburgo, o jeito que o Luxemburgo saiu falando que ninguém entende futebol lá. Eu acho que isso pode ter causado uma bala e a diretoria ter falado, vamos mostrar que a gente... Não, o Flamengo já Vai tá estava fazendo negociando algo. na época do Luxemburgo, Guerreiro. Sim, já estava. Já estava negociando muito antes. Mas eu acho A que- questão, a estratégia foi: vamos ver quais times vão sair da Libertadores. São Paulo devendo salário, Corinthians devendo salário. O Atlético mesmo poderia, uma hora a bolha do Atlético vai explodir. Então qual foi a estratégia? O que nós podemos absorver desses clubes que vão sair com dificuldades financeiras e tentar aproveitar, porque chegou o nosso momento de investir. É assim que eu Financeiramente, a situação do Atlético Mineiro é inexplicável. enxergo. É né? inexplicável, mas vai estourar Não essa dá, bolha. não tá Vai dando para estourar. entender o time do Vai Atlético, de estourar onde a sai bolha. tanto dinheiro Não para estourou investir. a do Grêmio? É. A do Grêmio, quando a gente olhava o Grêmio lá Só que atrás... o Grêmio tem mais porte que o Atlético, se a gente for parar investidor. Muito mais porte que o time do Atlético. Vamos falar do Botafogo, Júlio? Agora, né? Sim, vamos arrematar o bloco aí falando do Botafogo, que é líder da Série B, 3-0 no Mogi. Isso. E apresentando o futebol que destacou, né? O É Renê se verdade. destacou no Carioca para quem estava achando que não, mas manteve o nível, né? Com certeza. Botafogo não tem essas polêmicas, porque a seleção já está formada. A gente brinca, eu falei que o Botafogo vai subir com 10 rodadas de antecedência, mas não sei se alguns de vocês viram os últimos 2 jogos do Botafogo. Ninguém viu, claro. Mas não foi bem isso. Meu PFC só tem Série A. O Botafogo... Deixa eu fazer uma pergunta. Do time que disputou a final, quais mudanças foram feitas? Não vejo mudança nenhuma. Não teve nenhuma Brusca, mudança. mudança nenhuma. Agora o Roger Carvalho voltou, o Giareta jogou de cabeça de área, jogou sem Marcelo Matos, jogou sem o Ilharão, suspenso, mas não, tá laterais praticamente são a os mesma mesmos, coisa, são os Carleto mesmos. Gilberto. Aí o Botafogo ganhou do Paraná fora de casa e ganhou esse jogo de 3-0. Não foi bem assim tão fácil como todo mundo está achando que o Botafogo ganhou esses jogos, não. Foi muito difícil o jogo contra o Paraná. O Botafogo jogou muito mal. O gol foi no finalzinho, nos acréscimos. Eu até mandei para vocês no WhatsApp lá na hora lá. Eu nem acreditava, eu estava torcendo pelo empate. Foi muito feio o jogo. O Paraná deu um sufoco no Botafogo no segundo tempo. Então a gente fala, o Botafogo está atropelando, o pessoal falando na rua, brincando, mas não foi bem assim, não. Vai passar por uma fase ruim, a gente sabe disso. Mas não que eu não acredite que o Botafogo vai subir. Eu acredito que vai subir, que tem chance de ser campeão. Mas quando começa bem assim na Série B, dificilmente cai. O Com Vasco certeza. Foi assim na primeira Não, vez. o Botafogo primeira tá, vez. o Botafogo tá Mas tá bom. A sorte está do nosso lado também. Mas o time, até na própria Copa do Brasil, o time vem jogando bem, tá entendendo? Vem jogando bem. Jogando bem contra os adversários aí. O Botafogo tá se surpreendendo. socando, tá Eu só quero mostrar que, tipo assim, não foi tão fácil igual parece. Eu achei que o Botafogo ia ter a mesma dificuldade que o Vasco teve ano passado. E não, tá mostrando que vai porque surfar tranquilo esse porque ano. o Vasco tem tido muitos problemas assim, extracampo, né? Tem dificuldade. O Botafogo parece que se uniu um pouco após Maurício Assunção. E o Vasco Com ano certeza. passado parece que, o Hugo pode falar até melhor, quis trazer muito medalhão para jogar a Série B, né? Muita estrela. E eu acho que o Vasco demorou muito para demitir o Adilson Batista naquela oportunidade e errou a contratar o João Santana. Eu acho que os 2 técnicos foram responsáveis direto pela dificuldade do Vasco na Série B ano Na passado. última rodada o Vasco tava brigando por quase... Se toma aquele gol do Icasa, parece que não subia, A né? penúltima, né? Que o Vasco Então. ganhou do Icasa no Maracanã. Teve um gol, acho que até do próprio Lucas Silva. Um gol não, um lance até do próprio Lucas Silva, foi contratado pelo Fluminense, que ele quase fez um gol de cabeça no final do... Se ele faz esse gol, o Vasco ia para a última rodada, dependendo de E jogar vários com o Avaí, né? Fora de casa, né? Então, e o segundo jogo agora? Foi muito feio o primeiro tempo do Botafogo. Tem até um colega meu, o Os William. 3 gols no segundo tempo, né? Não, um gol no finalzinho do primeiro tempo, mas o jogo tava feio. Tava muito feio. O Botafogo tava jogando mal, não tava chegando no ataque. O Pedro Rosa, que é o lateral reserva do Carleto. O Carleto passou por uma cirurgia no joelho. E o reserva imediato dele é o Pedro Rosa, veio do Volta Redonda, se eu não me engano. O Volta Redonda jogou bem no Campeonato Carioca, mas eu acho que ele está sentindo a pressão de jogar no Botafogo. Ele não está jogando bem, a torcida estava vaiando ele no primeiro tempo. Eu senti a necessidade de substituir ele. Aí entrou com o Luiz Ricardo na lateral esquerda. Luiz Ricardo jogou bem. Ficou improvisado na esquerda. Foi improvisado na esquerda. O Gilberto jogou muita bola. O Gilberto decidiu o jogo. Foi o melhor jogador do Botafogo. Na boca de Dudão. De todo mundo. Ele Ele não... não, Dudão é o Pará.
E o Botafogo ficou sem um reserva agora, porque ele vai entrar esse próximo jogo, concordo, entrar com o Luiz Ricardo de novo na lateral esquerda amanhã. O Botafogo joga amanhã contra o Oeste, fora, e ele vai entrar com essa formação. E o Pedro Rosa já está queimado. Não, mas a torcida tem que ter um pouco de paciência. Isso que eu ia falar, o torcedor tem que ter um pouco de paciência. Ele, Novo ele? até eu acho que é novo, ele é do Volta Redonda, é jogador novo, me parece ser novo. Mas já perdeu a paciência, a torcida já perdeu a paciência e o Botafogo tem que entender a torcida que não tem um outro reserva, é só ele. Então, ele é o reserva do Luiz Ricardo, Luiz Ricardo seria o reserva do Gilberto, eu nem sei quem é o reserva, então vai jogar Luiz Ricardo e Gilberto. Se o que não deixa de ser uma boa opção, porque o Luiz Ricardo... E jogou muito bem. Mas o Luiz Ricardo nunca se afirmou. Depois que ele apareceu na Portuguesa, foi contratado para o São Paulo. E você vê muitas vezes o jogador destro jogando na lateral direita, o próprio Júnior, entre outros exemplos. Eu acho que poderia insistir um pouco, às vezes mudar um pouco o paradigma do próprio jogador. Com certeza. Bota ele na lateral esquerda, quem deu sabe certo. Volta a reeditar. Nesse caso deu certo. Tá O dando René certo. Simões que queimou ele na final do Carioca, escalando ele. Brincadeira, não jogou o campeonato todo, chega na final e bota. Aqui, vamos chamar o intervalo e no último bloco a gente vai falar dos nossos palpites, falar um pouquinho da Champions, né? E a gente já volta. Rações do Conde Floricultura. Tudo o que você precisa em um só lugar. Flores naturais e permanentes. Linha de decoração e jardinagem. Rações diversas. Bazar Geral. Rua Maria Zumira Torres, 22, Cantagalo, em frente ao asilo. Telefone 2555-5800. O nosso futuro. A loja Ponto Dois Amigos convida você para conhecer o enxoval do seu filho. Blusas de moletom, calça jeans, além de outros itens para esquentar o seu frio. Clarice aguarda por você. Praça Getúlio Vargas, Centro, Cantagalo. Agora em Cantagalo e região você pode adquirir os equipamentos para a sua obra ou reforma na DE Locações. Aluguéis de martelo rompedor, betoneira, vibrador para concreto e cinto de segurança. Andaimes a partir de 80 centavos o metro. Dê mais tranquilidade e segurança ao amigo trabalhador. DE Locações. Ligue 2555-5938 ou 981-252828. No Supermercado Bom Preço, agora é assim. Está tudo bom. Bom na qualidade, bom nas mercadorias, bom no seu bolso, no seu dia a dia e bom no seu atendimento. Supermercado Bom Preço, Antigo Mercado Avenida. Telefone 2555-1303. E os melhores produtos Sabor da Serra, você tem o seu representante de frios. Tudo fresquinho e entrega imediata. De frios, direção Diogo da Silva Sermalte. Dioguinho, ligue 2555-1256. O Cantagalo Turismo Hotel é um patrimônio de nossa cidade. Há mais de 50 anos recebendo com atenção e carinho os turistas que visitam nossa região. Quartos confortáveis e um atendimento de primeira. Anexo ao hotel, venha saborear as delícias do Espaço Gourmet. Todos os dias, uma enorme variedade com sabor especial. No final de semana, um cardápio variado de delícias da culinária. Cantagalo Turismo Hotel e Espaço Gourmet. Sua melhor opção no centro da cidade.
O Colégio Euclides da Cunha trabalha com dedicação e valorizando a nossa cultura. Aulas de robótica com tablets para os alunos, aulas de canto, dança, teatro, escolinha de futsal, salas novas para educação infantil e sala de recursos, além de parceria com o sistema COC de ensino. Isso tudo fez do Colégio Euclides da Cunha primeiro colocado nas provas do Enem em nossa região, além do 7º lugar em toda a região centro-norte fluminense. Colégio Euclides da Cunha. Educar mais que um lema, um prazer. Paraíso dos Presentes, sempre uma novidade para você. Faça-nos uma visita e venha comprovar uma linha completa de variedades para você presentear quem você ama de verdade. Paraíso dos Presentes, próximo ao ponto de táxi Cantagalo. As melhores ofertas para a saúde de sua família você só encontra na City Pharma. Em Cantagalo, oferecemos a maior variedade de medicamentos e produtos para o seu bem-estar. Somos também credenciados ao programa Farmácia Popular. Entregamos em domicílio pelo telefone 2555-4480. City Pharma, mais saúde para você. O restaurante Triângulo bate recorde em Cantagalo, com a melhor comida caseira da região. Todos os dias, um prato diferente para você saborear. O preço, o mais barato da praça. Restaurante Triângulo, próximo à antiga cooperativa de Cantagalo. Ford e Chevrolet, pra Volkswagen, Fiat também. A peça que você procurar, aqui você tem. Autopeças Cantagalo, toda linha de lubrificantes, correias industriais, com preço e qualidade. Se ligue no que eu falo, é Autopeças Cantagalo. Autopeças Cantagalo. Pensando no futuro do seu filho? Buscando ensino de qualidade? Então venha para o SEDUC. O Centro Educacional de Cantagalo oferece turmas do maternal ao 6º ano do ensino fundamental, informática, inglês, arte, educação física e muito mais. Comece a construir o futuro do seu filho. SEDUC, lugar de criança feliz. De volta ao último bloco do programa Quatro Paixões, a gente agradece novamente a audiência de todo mundo que acompanha esse programa, muita gente curtindo a nossa página no Facebook, que precisa ser mais movimentada, nós vamos estar providenciando isso. Dizer também que o nosso grupo no Cartola, Cantagalo, Quatro Paixões, tem cada vez mais adeptos participando. E eu vou cair para a segunda divisão da Liga. A disputa está acirrada. Tem um tal de Flá Demolidor aí que tá demais. Quem é? A gente não... Ele tem que mudar esse nome lá, né? Botar o nome. Quem sabe até para convidar para vir aqui no programa participar. Tá entre os 150 primeiros no Brasil, cara. Então... É até um orgulho. É verdade. Ou o cara entende um orgulho muito pra Liga, né? Ou o cara tá entendendo muito, ou tá dando muita sorte. Me deixou para trás bastante, mas eu vou chegar lá. Eu caí para 3º lugar porque o Goiás me arrebentou nessa rodada. Mas estando na frente do atual campanha Hugo, já é uma satisfação para mim. Tem lá o Fogão, o Glorioso lá. Eu tô em 6º, tô chegando. E o Fluminense que nem figura, o time do Eduardo nem figura entre os 40. Não, os 40 tá. Não. Não sei que posição a gente tá, não, mas... Na primeira página, não tô na primeira página. 17º, eu acho que eu tô brigando pelo rebaixamento. Mas é legal. Mas é melhor cair no Cartola que cair no Brasileiro. Manda lá o seu pedido para entrar no grupo, que o Hugo, que administra, vai estar inserindo vocês. E quem sabe você tá aí, tá podendo ganhar esse grande prêmio que a gente está dando pro final do ninguém sabe campeonato. ainda, mas é um grande prêmio. Mas é um grande prêmio.
Bem, voltando aqui, a gente vai falar agora Vamos falar um pouquinho do Barcelona e Juventus, para depois no final a gente falar dos nossos palpites. Foi um jogo belíssimo. Eu fiquei ali, vidrado na televisão, não consegui parar de assistir o jogo. Futebol de alta qualidade, de alto nível. E eu, como você, Júlio, gosto muito do Neymar. Acho que, para mim, é uma satisfação muito grande ver o Neymar vingar, porque é um jogador de outra estirpe, tanto mental, vamos dizer assim, a educação, a forma como ele se comporta. Não é um jogador marrento, não é um jogador polêmico, é um cara discreto que joga muito futebol. Assim, vou te falar que hoje, para mim, vou falando, já adiantando, para mim já passou o patamar de Ronaldo Fenômeno, tá entendendo? Tá chegando perto de Ronaldinho Gaúcho. Para chegar em Romário, vai ter que galgar muita coisa. Vamos voltar essa ordem. Ronaldinho Gaúcho tem que comer muito arroz para chegar no Ronaldo Fenômeno. Não, eu penso o contrário. Não, fenômeno é fenômeno. É a minha opinião. Para mim, o maior, assim, tirando Pelé e Zico, que são 1 e 2 na escala mundial para mim, e o Messi tá chegando no Zico, já passou o Maradona no meu ponto de vista. Messi já passou o Zico há muito tempo. Ele nem comenta de Garrincha, porque Garrincha tá anos-luz na frente. Do meu ponto de vista, é o que eu tô dizendo. Aí, depois é Romário e Zidane. Essa é a minha escala. Aqui, Ronaldo tá entre os 5 melhores, junto com o Romário e Zidane. Pra mim não. Mas isso é uma polêmica boa pro programa. Ronaldo é fenômeno, o nome de tudo, ganhou a Copa. Então faz o seguinte, cara, fala rapidamente seus 5 aí então, sua opinião, seus 5 maiores jogadores do mundo. O maior jogador do mundo é Pelé, Zico, Messi, Maradona e Zidane e Romário. Pra mim, Garrincha não pode ficar de fora não, cara. Eu prefiro... Porque Garrincha eu não vi jogar. Exatamente. Tá entendendo? Não, aí não é. Eu não vi nada de Garrincha. Pelé eterno, né? Você vê alguma coisa. Pelé eterno. Se eu tivesse que colocar quem viu Pelé eterno fala assim, Messi, tem que fazer muito ainda para chegar. Eu prefiro quem viu Pelé tirar eterno... Pelé, Zico, Garrincha dessa lista, porque eu não vi jogar Maradona também. Não, eu vi Zicão jogar então, de forma mais atual, eu acho que o Messi, o melhor jogador, o Cristiano Ronaldo tem que estar nessa aí também, porque tá colado. É um monstro. Zidane, Romário e Ronaldo. É um monstro, sim, é uma boa lista. Vou te falar que... Porque assim, eu acho assim, dá para dividir o futebol do século XX e do século XXI. Vamos lá, ó. Messi, Ronaldo Fenômeno, Zidane, Romário e Cristiano Ronaldo. Mas sem Pelé e Zico. Não. Geração assim, vamos colocar. Sim, então tá. 90 pra frente. Sim. Então mais atual, Messi, Neymar, eu boto Neymar. Neymar, olha só, hein. Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, que eu sou fã e Ronaldinho Gaúcho não pode ficar de fora dos atletas. Messi, Romário, Zidane, Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Vou botar assim nessa escala assim. Mas bom seria se a gente pudesse ver todo mundo jogando junto, né? Não, a gente é privilegiado de estar assistindo o Messi e o Cristiano Ronaldo. Deixa eu só falar rapidinho o meu do século passado, então. Garrincha, Quarentinha, Gerson, Newton Santos e Pelé. Não, com certeza o time do Botafogo era um expoente. Mas assim, falando do jogo em si, a Juventus se faz 2-1, sei não. Apertava o dente, né? Eu vi o jogo todo, o Barcelona fez um gol logo no início e atrapalhou um pouco os planos da Juventus. Acho que a Juventus tinha pensado em segurar um pouco o Barcelona e aproveitar o contra-ataque, mas não conseguiu e teve que mudar esse plano rapidamente. O primeiro tempo o Barcelona dominou a partida. No segundo tempo parecia que o Barcelona estava um pouco cansado, a Juventus se aproveitou e conseguiu o empate. E ali eu jurava que o jogo ia para os pênaltis. Mas acho que o Barcelona acomodou um pouquinho, assim, não foi nem cansaço. Pode ter sido. Acabou que no final eu cheguei a essa conclusão. E a Juventus teve alguns jogadores que decepcionaram. O Pirlo praticamente não jogou, ficou muito recuado. O Vidal também muito nervoso, poderia até ter sido expulso. Eu não vi o segundo tempo, mas eu sou um fã do futebol do Pirlo. Eu sou um fã do futebol do Pirlo. Mas eu acho que o Pirlo está postergando muito a carreira dele. Eu acho que ele poderia já ter parado, que ele já saiu do auge dele. Eu acho que ele chegou, vou falar que eu estava no Raulinho de Oliveira e tomou um lençol do Diguinho. Eu não concordo com você, porque ele levou a Juventus a Champions. E tipo assim, se ele tivesse num time ruim, talvez realmente seria melhor se aposentar. Mas como ele está num timaço, favorece
o futebol Não, dele. e ele e a contribuiu idade para a dele. Juventus fazer a temporada Sem que dúvida. fez. O título italiano, ele foi um eu acho que ele dos joga mais uns 2 anos para depois ir para os Estados Unidos, vamos dizer assim. Eu acho que já Que, deu. por sinal- Eu acho que se ele for, se quiser prolongar a carreira dele, já deveria estar nos Estados Unidos, que lá sim. Ele poderia Não, contribuir ele tá muito jogando em pro alto futebol. nível, Não, eu né? acho que. Chegou onde chegou. Então, o que ele já fez, eu acho que ele já está bem decadente. Não que ele não seja um ótimo jogador, mas eu acho que ele está diminuindo a marca. Perto do que ele foi, né? Diminuindo a marca dele. Sinceramente, eu não concordo. E foi- O Buffon foi um jogadorzaço. O que ele E fez falta. A galera ficou muito feliz com o gol do Neymar, né? Chiellini ficou com medo do o gol Suárez. dele, ele foi artilheiro juntamente com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. Então, pelo menos em números na Champions League, Não ficou devendo nada, ele não. tá entre os No três melhores campeonato do mundo. espanhol, você sabe dizer quantos gols o Neymar fez? Não. Acho que foram 9. Não, no espanhol não. Espanhol não sei. Espanhol não sei. Ele fez 39. Não, agora foi bem 10. Na atrás Champions. Ele fez do Messi, 39 do na Na rodada Champions foi toda. 10. Os 3 foram 10. Neymar, Ele fez Cristiano 39 na Ronaldo. rodada toda. Considerando que Supercopa e Copa do Rei. Copa do Rei ele tenha Deve feito ter lá feito seus... Um foi seus 9. 20 e poucos Um gols, foi né? 9. Ele deve ter feito 6, 15... Deve ter feito aí uns 20 a 25 gols. É muito. Pra quem tem Messi e Suárez do e lado. Suárez, exatamente. Ele fez mais gols que o Suárez, se bem que o Suárez entrou depois. Eu mas- acho que o Messi já está. O Messi, minto. O Neymar já está começando a galgar um espaço. Vamos Entre lá. os 5. Não, nem digo entre os 5, não. Ele está no segundo escalão. Cristiano Ronaldo e Messi, aquele Sim. escalão quase inatingível. Segundo Ibra, Eu Neymar... vou te falar que o segundo Robin. tem bastante gente, mas ele ainda está se destacando bem nesse segundo escalão. Eu acho que já dá Ele está pra colocar quase chegando ele no Eu acho que já dá. Então, acho que ele está Acho quase que com chegando. título, Não, ele, com pra mim, gol, fica entre com os três. artilharia, pra mim ele, Pra mim, ele fica entre os chegou três. no patamar Só que- de Messi. Eu Cristiano acho que Ronaldo. Messi Só e que Cristiano tem Ronaldo que estão jogar bem o segundo bastante na semestre. né? frente. A Copa América vai dizer muito também. Eu acho que a Copa sem América dúvida. vai... E ele vem jogando muito melhor que o Messi quando o assunto é seleção, né? Não, ele é um jogador Não sei se maduro. vocês concordam. Sem O dúvida. Neymar é um jogador maduro, né? Com a seleção ele consegue se encaixar bem na seleção, ele chamar a se responsabilidade. destaca muito Na na Liga dos seleção. Campeões, eu acho que ele foi mais importante pro Barcelona do que o Messi. Eu também acho. Nesse Eu último também jogo acho. ele jogou Porque, muito melhor. O Messi jogou muito contra o Bayern no Camp Nou. Ali, vamos dizer, ali ele foi o jogador decisivo, porque se não tivesse sido aquela atuação, talvez o Barcelona Sucumbir tivesse pro Bayern, né? talvez tivesse dificuldade. Ali dificuldade aquela ele atuação teve, né? agora, o Neymar poderia ter feito um hat-trick contra o Bayern lá mole dentro, ali, lá deu- dentro de Munique. Ali ele quis passar pro Messi quando ele tinha que ter feito o gol. Ali é. Aqui, vamos pros palpites? Vamos pro palpite. Vamos lá. Vamos começar com você, Júlio. Botafogo agora joga contra quem na Série B? Pega amanhã o Oeste, como eu disse, fora. O outro jogo que eu não tô me lembrando agora, eu vou falar só desse então. Não sei se vocês lembram dos próximos 2 jogos. Joga Porque O amanhã. Campeonato Brasileiro só tem rodada no final de semana, né? Isso. Tirando Atlético e Santos. Ah, é, isso aí. Só tem uma rodada essa semana por causa do jogo do Brasil. Pega o Oeste fora, 9,50. Eu acho que o Botafogo tem tudo para ganhar o Oeste. Eu espero que o jogo seja mais fácil do que foi contra o Paraná, não é lá. Itápolis, né? E eu acho que o Botafogo tá uns 2-0 no Oeste lá. Qual a posição do Oeste no campeonato? Tá mal. O Oeste ganhou esse último jogo agora fora de casa do Boa Esporte. Do Boa Esporte. 2 a 1 né? Botafogo. Eu acho que tá em 15º, 14º, alguma vocês coisa são assim. testemunho que eu sempre estou votando aqui, dando palpites favoráveis ao Botafogo, mas o Oeste é meu time em São Paulo. Que além de tudo tem uma camisa bonita, tem um escudo lindo. Ih, o escudo é muito feio. Então, Dudu. assim, 2-1 pro Oeste. 1-0 Botafogo. Eduardo. Fluminense Palmeiras, na Arena Palmeiras, 4 horas da tarde, domingo. Transmissão Bom jogo. da nossa concorrente Globo. Eu acho que 2-1 Fluminense. 2-1 pro Fluminense. Você, Júlio. 2-0 Palmeiras. 1-1. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Flamengo e Curitiba no Couto Pereira. 4-0. Olha só, deixa eu começar dando o seguinte, o Flamengo sempre tomou muita lavada lá, mas nos últimos 2 campeonatos ultimamente- brasileiros, eu acho que o Flamengo ganhou escapando do rebaixamento, começando a fugir do rebaixamento no ano passado, e ano retrasado também, eu acho que, se não me engano, ganhou. Então, cara, eu vou botar fé, porque eu sempre sou muito pessimista. 2-1 pro Flamengo. 3-0 pro Curitiba, com o Ney Franco no comando ainda. Verdade, que Ney Franco. entrou agora. Franco é o novo... Novo treinador do No Curitiba. lugar do Marquinhos Santos. Ou seja, 3-0. mais um motivo pro Flamengo Olha, Curitiba perder. Se eu não me engano, o Curitiba vem de derrota, não é isso? Perdeu do Inter de Derrota 2-0. pro Inter, mas fez um Fluminense jogo também. digno. Fez. Mas eu acho o ataque do Curitiba fraco. Então, se eu não me engano, Quem é vem de do Wellington 2 Paulista? derrotas. O Hélito Paulista nem se fala, né?
Mas nem jogou nesse Né, último Guedes? jogo. Eu acho que você consegue sair com um empate lá 1-1. E o Wellington é o zagueiro. Eu acho que vai dar... O Wellington é o zagueiro. Que Wellington é esse? O Wellington. Esse Flamengo, a mãe. 1-0 Flamengo. E você, Hugo? O Vasco pega o Cruzeiro sábado em São Januário. É o Cruzeiro, mas o Cruzeiro já não é mais. Não é o Cruzeiro, mas não é a Ponte Preta. O Cruzeiro dá pra problema é que o ganhar. Cruzeiro- A Ponte Preta é melhor que o Não Cruzeiro. é mais o Cruzeiro, mas é o Vasco. Mas ali eu que conhecendo tá... o Luxemburgo, De fato, Luxemburgo vai dar aquela subidinha no salto. Vai lá, Hugo, sua opinião. Então, eu acho que o Vasco tem condições de jogar de igual para igual. É só jogar com vontade e fazer valer o mano de casa. Eu vou de 1-0 Vasco. Eu vou de 1-0 Vasco. Jogo duro, 2-1. Olha, é difícil falar. E até no Cartola eu tô ali com uma vontade danada de votar no Cruzeiro, mas eu tô achando que vai ser 1-0 Vasco. Jogo duro, 2-1 Cruzeiro. Eu vou 1-1. Eu acho que vai ser bom resultado pro Vasco e pro Cruzeiro, um Eu pontinho acho que é a fora de primeira casa. vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. É, porque tem quantos anos? Quanto O tempo? Cruzeiro tá embalado, Quase hein? 500 dias. Uma hora muda. Então, bem, São 3 empates, 3 derrotas e agora vão ser 3 vitórias. mais alguma coisa, Hugo? Não, só disso. A seleção brasileira tem no meio de semana. Quanto a Honduras, né? Brasil e Honduras na quarta-feira, é o jogo da TV. Eu acho que... Nosso concorrente, né? Transmissão do nosso sido... concorrente. Dá o palpite, então. A gente aqui tem sido pegando muito no pé da seleção brasileira, né? E se a seleção jogar futebol arte, que eu Se o acho, Neymar jogar, eu assisto. eu vou voltar a assistir, vou voltar a botar fé na seleção aí, mesmo tendo Dunga. É só você tapar na hora que o Dunga aparece, você bota a mão na televisão. E a gente vai assistir. Acho que a seleção tem tudo pra meter uns 4-0. Tá vindo uma molecada maneira aí, cara. Eu acho que assim, dessa vez sim a seleção tá renovada. Então, o que a gente tem é isso mesmo. Eu não consigo, sinceramente, enxergar mais muitos nomes. Dá pra imaginar, de repente, que o Gerson vai jogar a Copa, porque vai estar com 20, 21 anos. Mas aí tem que dar Mas tempo. hoje é isso. Então, Ainda tô na expectativa assim, de ver o Lucas Lima do Santos. eu nunca fui contra a seleção. Eu sou contra a CBF, Eu cara. vou Eu acho acompanhar que... o relator Hugo 4-0 também. Quanto a Honduras, se Neymar jogar 6-0, 4 de Neymar. Ó, Neymar jogando, é o craque. Jefferson no gol, não toma gol. 4-0 também, vou com vocês. Então é isso aí, galera. A gente agradece a audiência de todos vocês que tiveram aí a paciência de estar assistindo o nosso programa até agora. Segunda-feira que vem nós estamos aqui para comentar mais essa rodada do Campeonato Brasileiro. Até a próxima.